Graça e paz seja com todos. Amém. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como é bom poder estar aqui. Como é bom poder estar aqui. Como é bom fazer parte dessa festa das cabanas. Isso é maravilhoso. E eu louvo o Senhor por isso. Me sinto honrado por mais uma vez o pastor Kleber ter se lembrado da minha pessoa, né? E Deus tem criado entre nós uma aliança muito forte, e isso é gratificante diante do Senhor. Pude estar aqui ontem desfrutando da palavra com os irmãos, na preleção do pastor Wagner Teruel, e Deus falou muito conosco aqui nesse lugar, e acredito que nos dias que decorreram esta semana, vocês ouviram palavras aqui maravilhosas, coisas que realmente estão fazendo a diferença na vida de todos. A bem da verdade, eu acredito que eu não precisaria pregar. Não. Eu acredito que o que vocês ouviram é o suficiente para aguentar mais um ano, né? Já receberam muito da parte de Deus com todos os grandes homens de Deus que aqui estiveram. Então, eu não quero que você observe a noite de hoje como uma mensagem, uma pregação, mas eu quero deixar algo que Deus tem colocado no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos no nome santo de Jesus, e peço ao Senhor que isto contribua para o seu crescimento também no nome santo do Senhor. Deus me permitiu estar aqui hoje com uma grande parte da minha família, né? Eu tenho aqui o meu filho Victor, eu tenho a minha esposa. As irmãs, é fácil de perceber, é só olhar quem é a mulher mais bonita que está na igreja hoje, você vai entender quem é. E a minha filha também, e os meus netos, o que já está aí fazendo bagunça e o que está no ventre dela, já veio também, porque já é missionário, já sai comigo assim, né? Isso, não tem dificuldade. Que Deus abençoe. E eu estou aguardando também vocês ali em Ribeirão das Neves, quando o Senhor assim permitir. Nós sempre temos ao final do mês de junho, sempre no último final de semana do mês de junho, nós temos uma reunião que nós chamamos de convenção anual do Ministério Caminho para o Amanhã, e quando vocês puderem estar ali, vai ser uma honra recebê-los, podem ter certeza disso. Para mim será muito gratificante poder recepcioná-los ali e poder retribuir o carinho com que vocês me recepcionam aqui. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Amém! Graças a Deus, aleluia! Nós já recebemos a oração aqui pelo pastor, eu não vejo então motivos para orar novamente. O texto que nós vamos ler é o texto que já vocês leram a semana inteira, que está em Atos, no capítulo 18, né? 19, versículo 2. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Vocês receberam o Espírito Santo? Glória a Deus! É sobre isso que o Espírito Santo vai falar conosco ainda mais um pouquinho, amém? Para que você me ame mais, eu vou te convidar a tomar o seu assento, porque senão você já vai ficar nervoso comigo, não vai prestar atenção na palavra. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus é maravilhoso. Para que possamos desfrutar desta palavra, eu quero que você tome uma grande iniciativa de desligar o seu telefone celular ou colocá-lo em modo silencioso, porque eu vou te dizer que Deus não vai falar com você através do celular, e você veio aqui para ouvir a voz de Deus, amém? Então Deus, talvez você não saiba, mas Ele ainda continua usando vasos de barro. Ele ainda não entrou nessa era da tecnologia, então hoje você pode esperar, porque alguma coisa Deus vai falar com você através de um vaso de barro, em nome de Jesus. E eu quero que você gentilmente diga para o irmão que está aí do seu lado, eu gostaria que você dissesse, tanto para o da direita quanto para o da esquerda, dissesse assim para ele: irmão, diga para ele: irmão, em nome de Jesus, não converse mais comigo até terminar o culto. É porque senão ele vai pensar que você está brigando com ele, né? E não é isso. É só durante o culto, terminou, você já volta a ouvi-lo novamente. Graças a Deus. Aleluia.
Estava eu, durante esses dias, pensando, Deus, é um tema muito complexo que foi colocado. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? O que poderia ser pregado sobre esse tema? Ou o que mais poderia ser pregado? Ainda mais depois do que ouvimos aqui na noite anterior. E hoje à tarde eu orava, buscava de Deus ali no meu cantinho, e eu comecei a meditar sobre a cena, sobre o que aconteceu ali. Paulo faz uma pergunta, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta para aquelas pessoas, e aquilo me chamou muito a atenção, porque ele mal chega naquele ambiente onde se encontravam aquelas pessoas, e ele pergunta para elas: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Não é uma pergunta comum. Você há de convir comigo que não é comum. Você não vai chegar aqui na igreja e terminar o culto e perguntar para os irmãos: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Não é uma pergunta comum. É uma pergunta um tanto quanto distinta, diferente. E eu comecei a pensar sobre isto. Por que Paulo perguntava isto para aqueles irmãos? Eram ao todo ali em torno de umas 12 pessoas. O que levou o apóstolo Paulo a perguntar para eles se eles tinham recebido o Espírito Santo quando eles creram? E eu observei então que Paulo, na verdade, ele esperava encontrar naquelas pessoas um fundamento. O apóstolo Paulo estava buscando um fundamento. Sabe quando você chega num lugar que você espera algo e que aquilo tem que ser evidente? Por exemplo, eu vou dizer algo aqui que só para a gente poder situar melhor no que Deus colocou no meu coração. É você chegar numa farmácia. Óbvio, você chegou numa farmácia, você quer o quê? Remédio. Você chega no açougue, você quer o quê? Não tem como você chegar no açougue e pensar: eu vou arrumar uma Novalgina aqui. É ilógico. Então, quando Paulo chega, ele chega buscando algo, e quando ele não vê, então ele procura saber qual o fundamento daquelas pessoas. Jesus, uma certa feita, você vai encontrar isso lá em Marcos, no capítulo 11, verso do 12 ao 14. Jesus estava numa caminhada e ele viu uma figueira. Eu creio que todos vocês já leram sobre isso. Jesus vê uma figueira e ele vai até a figueira. Ele vai à figueira com qual objetivo? Achar fruto. Porque quando ele olhou a uma certa distância, a figueira estava bonita, toda cheia de folhas, e ele então vai até aquela figueira buscando encontrar, obviamente, fruto. Vamos ler o texto, só para a gente ter uma noção do acontecido. Marcos capítulo 11, me acompanhe por gentileza. Marcos no capítulo 11, o verso 12 ao 14. Aleluia. Glória a Deus. Na versão que eu tenho, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Verso 13: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, presta bastante atenção nisso, que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas. Ah, tem um detalhe: porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram quando ele disse isso. Jesus, ele viu, e aquela figueira, ela tinha uma aparência de que realmente ela tinha conteúdo. E qual o conteúdo que se busca em uma árvore frutífera? O fruto. E quando ele olhou a uma certa distância,
ele pensou assim, lá tem o fruto, e ele foi. Mas bispo, o texto diz que não era tempo de fruto. E eu quero que você entenda que Deus, quando busca em nós o fruto, Ele busca em tempo e fora de tempo. É verdade. Até o final dessa mensagem você vai entender melhor isso. Você vai entender melhor isso. E Jesus, olhando então para aquela figueira e não encontrando nela fruto, Ele disse: olha, nunca, jamais alguém vai comer fruto de ti. Quando você continua lendo o texto um pouco para frente, você vai ver então, a partir do verso 20 em diante, que no outro dia, quando passam, a figueira está seca, até as suas raízes estão secas. E nunca mais ninguém comeu fruto daquela figueira. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Paulo, quando ele olhou para aqueles irmãos, ele esperava naqueles irmãos fundamento. Ele esperava encontrar neles pessoas que realmente serviam ao Senhor. Porque o texto diz que quando ele chegou ali, ele encontrou alguns discípulos. Eu quero que você entenda que eles já eram crentes. Eles não eram incrédulos, eles eram crentes. Mas faltava fundamento naqueles crentes. E é por isso que ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Não, nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Eles não tinham entendimento, eles não tinham conhecimento, eles não tinham fundamento. E a igreja do Senhor, ela precisa ter fundamento, ela precisa ter estrutura. E aí então, eles dizem: não ouvimos que haja Espírito Santo. Então se torna uma pergunta: o que é o Espírito Santo? Se eu nunca ouvi falar dele, quem que é o Espírito Santo? Ou o que é o Espírito Santo? Se nós fôssemos perguntar hoje o que é ou quem é o Espírito Santo, tem determinados segmentos que vão dizer assim: o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Tem um segmento aí que diz que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, vocês devem conhecer. Já tem um outro segmento que diz assim: olha, ele é a terceira pessoa da divindade. Existe uma divindade e ele compõe essa divindade, ele é a terceira pessoa dessa divindade. Mas e nós? Quem dizemos que é o Espírito Santo? Eu quero compartilhar isso com você, para nós entendermos o que Paulo estava buscando e o que ele deixou semeado no coração daquelas pessoas. Então eu quero que você abra a sua Bíblia para João capítulo 14, e eu quero que você vá para o versículo de número 16. O Evangelho segundo escreveu São João, aí no capítulo de número 14, e você vai para o verso de número 16. Aleluia, aleluia. Os que forem encontrando, vai dando glória a Deus. Na versão que eu tenho diz assim, eu gostaria de começar do 15 para ficar mais fácil o entendimento. Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso de número 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Aleluia. Aleluia. Preste bastante atenção no que Jesus disse. Se você me amar, você vai guardar o meu mandamento, você vai manter aquilo que eu estou ensinando para vocês. E ele diz no verso 16: e eu, para quem tem o entendimento da existência de uma tríplice divindade, e eu, rogarei ao Pai, 2, e Ele vos dará outro Consolador, 3. Não dá a impressão de que ele está falando de uma tríplice divindade? É muito claro, está escrito. Mas quando eu observo o contexto do texto, ele diz assim: e Ele vos dará outro Consolador. E quando eu digo outro, é porque já tem um.
A palavra outro, ela não cabe se não existir alguém. Se eu disser para uma pessoa casada, você vai ter outra esposa, ok. Mas se eu disser para um solteiro, você vai ter outra esposa, ele vai dizer não, eu não tenho nenhuma. Então por isso a palavra outro consolador é porque os discípulos tinham um consolador. E quem era esse consolador? Era Jesus. E como que nós podemos afirmar isso? Porque Jesus disse assim: um outro consolador para que estejam convosco para sempre. Então ele estava dizendo, o consolador que vocês têm hoje, ele é momentâneo. Ele estava falando de si mesmo, do seu ministério terreno. E ele diz, é momentâneo. É momentâneo, é só por agora. Mas o outro consolador é para sempre. É para sempre. E ele diz no verso 17 então, algumas versões dizem assim, a saber. Agora ele vai explicar quem é esse outro consolador. Ele diz assim, o Espírito da verdade. O outro consolador que vai vir é o Espírito da verdade. Aleluia. Mas é o Espírito da verdade? Então, para eu saber quem é o Espírito da verdade, primeiro eu tenho que saber quem é a verdade. Aleluia. Então, quando você lê o verso de número 6 do mesmo capítulo, você vai ver Jesus dizendo assim, leia comigo no verso 6 do mesmo capítulo 14, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, eu sou a verdade. E quem que vai vir para ficar com vocês para sempre? O Espírito da verdade, porque eu sou a verdade. O meu físico não vai ficar, mas o meu Espírito vai estar com vocês para sempre. E é tão maravilhoso, é tão gostoso isto, que Jesus diz assim, olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, não conhece, mas vocês, ele diz para os discípulos que estavam com ele, vós o conheceis. Aleluia. Sabe por que vocês conhecem? Porque ele habita convosco, ele mora, ele reside, é tempo presente. Eu moro com vocês, eu habito com vocês. Ele tira do tempo presente e joga para o tempo futuro, dizendo, e estará em vós. Eu vou estar dentro de vocês, eu vou agir na vida de vocês. Eu não vou só morar com vocês, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia. Era esse Espírito Santo que Paulo estava buscando naquele povo, naquelas pessoas que compunham aqueles irmãos de Éfeso. Porque esse Jesus, que é o Espírito Santo, ele é Deus e não pode mentir. Você crê que Jesus só diz a verdade? Glória a Deus. Porque ele é a verdade. E ele diz então em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, na parte B do versículo, ele diz assim, olha, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode crer nisso? Ele disse mais, ele diz no capítulo de número 18, no verso 20, do mesmo livro de Mateus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então eu quero te dizer algo que é muito lógico, é muito óbvio. Jesus está aqui. Eu não estou dizendo para você se você sentiu Jesus. Eu estou afirmando que Ele está aqui. E por que eu estou afirmando? Porque Ele diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. E nós nos reunimos aqui neste lugar em o nome do Senhor Jesus. E aqui tem mais do que 1, 2, 3 ou 4, nós temos dezenas de pessoas reunidas no nome que é sobre todos os nomes. Algumas pessoas, às vezes, quando se reúnem, dizem assim, você crê que Jesus está aqui? Eu não creio que Jesus está aqui, eu tenho confiança plena. Eu não preciso buscar no meu interior algo para crer que Jesus está aqui. Eu tenho plena consciência e convicção de que Ele está, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Então eu quero te convidar agora a ir além da presença.
Porque quando Paulo fala sobre isto, que Jesus é o Espírito Santo, e eu sei que o Espírito Santo está aqui neste lugar, eu sei que Jesus está aqui neste lugar, Glória a Deus. então Jesus ele vai fazer coisas tremendas, e eu quero ir além de simplesmente saber que Ele está aqui. Eu quero ir além de ter a consciência, a convicção de que Jesus está aqui. Eu quero que você entenda que Paulo estava buscando um povo que fosse cheio do Espírito Santo. Ele olhou para aquelas pessoas e disse assim: olha, mas vocês foram batizados como? Como é que é o fundamento de vocês? Por que Paulo estava indagando? Porque na verdade o processo de limpeza, o processo de purificação para se chegar à salvação começa no ato batismal. Então ele pergunta: como é que vocês foram batizados? Porque a remissão de pecados, de acordo com Lucas 24:47, é no nome de Jesus. Então eu preciso saber como que vocês foram batizados, como é que foram perdoados os seus pecados. E aquelas pessoas disseram: nós não fomos batizados assim não, nós fomos batizados no batismo de João. Ele, então agora já começa a elucidar essa situação. Então agora eu começo a entender por que eu não estou encontrando aqui o fundamento. Eu não estou encontrando porque vocês foram batizados num batismo que era de arrependimento, mas aquele homem que fez isso com vocês, que batizou vocês, ele deixou uma palavra para vocês. Ele disse assim: olha, vai vir um depois de mim que é muito maior do que eu, e que eu não sou digno, olha, nem de carregar as sandálias dele, de amarrar as sandálias dele. E esse que vai vir, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo de novo em evidência. Então, quando nós pensamos assim, nós vamos entender que o Espírito Santo ele entra fazendo uma limpeza através do ato batismal. Quantos já leram Atos capítulo 2, versículo 38? É muito claro. O apóstolo Pedro disse assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Algumas versões dizem remissão dos vossos pecados, vírgula, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas vocês precisam ser limpos. E onde que você vai encontrar a purificação, a limpeza, o que vai apagar os seus pecados? O poder do nome do nosso Senhor, que chamamos então Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. E uma vez então que o Espírito Santo, a partir do momento que você foi lavado no nome de Jesus, purificado no nome de Jesus, você começa a receber a presença do Espírito Santo. Começa aí. E onde a presença do Espírito Santo de Deus está, coisas maravilhosas acontecem. Glória a Deus. Isso é fato. Onde Jesus está, coisas tremendas acontecem. E eu não quero que você turbe a sua mente ou o seu coração, mas se eu disser que Jesus está aqui, eu estou sendo verdadeiro. Se eu disser que o Espírito Santo está aqui, eu estou sendo verdadeiro. Se eu disser que o Espírito de Deus está aqui, eu estou sendo verdadeiro. Porque a Bíblia diz que há um só Espírito. Aleluia. Que opera tudo em todos. Então, esse Jesus é o próprio Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Então, meu amado, presta bastante atenção no que Deus tem para nós aqui. Onde está o Espírito do Senhor, coisas tremendas acontecem, porque Jesus, o Deus eterno, está no meio. Eu li algumas coisas só para poder ilustrar esta mensagem, e eu estava observando então, lá em Juízes, no capítulo 3, versículo 10, vai falar de um homem chamado Otoniel. Talvez você não tenha esse nome, porque ele não é assim, né? Não é aquele personagem bíblico, mas esse Otoniel, ele foi um juiz. E esse camarada, a Bíblia diz que o Espírito de Deus moveu sobre ele. Olha só, o Espírito Santo de Deus moveu sobre ele. E quando o Espírito Santo move sobre alguém, coisas tremendas acontecem. Aleluia. E sabe quem que esse Otoniel derrotou? Ele derrotou o reino da Mesopotâmia. E aí, bispo, o que é Mesopotâmia?
Mesopotâmia, você pode chamar também de Babilônia. E aí, quem é Babilônia? Babilônia foi um reino que posteriormente, anos depois, veio e dominou Israel e Judá, e acabou com tudo, e o povo foi exilado para a Babilônia. Por que eu estou te dizendo isso? Porque esse Otoniel não aparece na Bíblia com relevância, ninguém prega sobre ele, mas quando o Espírito moveu sobre ele, ele derrotou um reino que posteriormente seria tão grande, tão forte, que iria derrotar o Israel. E como que Otoniel conseguiu isto? Porque o Espírito estava sobre ele. E quando o Espírito de Deus está sobre você, coisas tremendas e maravilhosas acontecem. Nós poderíamos falar de pessoas mais ilustres como Sansão. Sansão todos já ouviram falar. Como não falar de Sansão? Aquele Sansão que quando o Espírito movia sobre ele, ele fazia coisas tremendas. Eu estava lendo um pouco mais sobre Sansão no capítulo 14 do mesmo livro de Juízes, do verso 6, e quando você lê ali, diz que ele pega um leão com as mãos, e o rasga, ele o abre com as mãos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um zoológico, ver um leão assim, tete a tete. Ele é um gatinho avantajado. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, eu não posso mentir e nem omitir isso, mas uma certa feita eu fui dar um aperto num gato, e o ambiente era um ambiente fechado, e quando eu dei aquela apertada, tipo assim, olha o meu tamanho, o tamanho de um gato, e eu pensei, agora é o momento que ele desespera, e quando ele levantou aquele pelo assim sobre a cabeça, e armou as unhas e me encarou, eu vou ser sincero que eu voltei atrás nas minhas decisões, e era um gato, era um gatinho. Agora eu quero que você pense em um leão. É algo monstruoso, é muito maior do que esse púlpito. É um monstro. E imagina você, não, olha para mim, imagina Sansão e olha para mim. Não que eu pareça com ele em nada, mas é para você ter noção. E ele pega aquele animal na mão, o mata e o rasga. Oh, glória a Deus! Aí você vai dizer, porque ele era um grande homem. Não, é porque o Espírito de Deus se movia sobre ele. Então a presença do Espírito Santo é que faz a diferença. Eu fico pensando se no dia daquele gato, eu e ele, o Espírito Santo movesse sobre mim, eu teria chutado aquele gato. Mas não aconteceu, e eu tive que correr do gato. Então, quando o Espírito Santo move, coisas tremendas acontecem. Quando o Espírito Santo move, pessoas falam em línguas, pessoas profetizam, coisas tremendas acontecem. Aleluia, Quando você vai lendo na Bíblia, tem um texto também de Números capítulo 11, verso 25, onde os profetas, a Bíblia diz que Deus então desce do seu Espírito sobre 70 anciãos, e eles começam a profetizar. Tiveram uma experiência fabulosa da presença de Deus, mas Deus nunca mais fez isso com eles. Mas era para eles saberem que quando o Espírito se move, coisas tremendas acontecem. Entende agora o que Paulo estava buscando naquela igreja? Ele chegou e ele não viu coisas tremendas acontecerem, ele não viu nada de sobrenatural, ele achou tudo muito natural, então ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? O Espírito Santo por acaso já passou por aqui? Porque se passou, ele já foi. Eu não estou vendo nada. Então eu quero ver algo que seja oriundo do Espírito Santo. E eu quero trazer isso para nós hoje, Igreja de Deus. Eu quero agora então falar sobre o que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos sobre esse tema. Olha, talvez alguém chegue daquela porta e ele vai buscar algo aqui dentro.
E o que ele vai buscar aqui dentro? Ele vai buscar aqui dentro se tem o Espírito Santo. Porque se aqui dentro não tiver o Espírito Santo, não tem espírito de pessoas aguerridas, não tem espírito de luta. Se o Espírito Santo não estiver aqui dentro, não acontece curas. Se o Espírito Santo não estiver aqui, não acontece milagres. Aí você vai dizer, mas é o nome de Jesus que cura. Ei, espera, não é bem por aí. Há um texto de Atos dos Apóstolos que me chama muito a atenção. Quando certos indivíduos, 7 irmãos que eram da família de um dos sacerdotes, e eles viram Paulo expelindo demônios e fazendo coisas tremendas, eles olharam e falaram, isso é muito fácil. E eles cataram um demônio lá dentro de uma casa e virou para o demônio e disse para ele, olha, em nome de Jesus que Paulo prega. Agora você sabe. E o demônio olhou para ele e disse, o Jesus, sem comentários. O Paulo também, eu sei quem que é. Mas e vocês, quem são? Então não é só o nome. Tem que ter uma aliança com quem é o nome. E quando aquele endemoniado fez isso, a Bíblia diz que ele se lançou sobre aqueles irmãos, eles eram 7, dos 7 ele conseguiu catar 2. Dos 2 ele rasgou a roupa deles todas e cortou no corpo, e eles fugiram correndo nus. Imagine a cena e pode sorrir se você sentir vontade. E isso acontece com muita gente que não tem intimidade com o Espírito Santo. Então não adianta simplesmente você pensar, eu vou usar o nome de Jesus. Você precisa ter Jesus. Você precisa respirar Jesus. Você precisa transpirar Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! 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 E quando o Espírito Santo me levava dentro desta palavra, eu comecei a buscar um pouco a mais, e a palavra disse assim para mim, o que é mais importante, Clemair? Eu disse, o mais importante é ser cheio do Espírito Santo. E se Jesus olhar para você hoje, o que ele vai buscar em você? E eu pensei, será que ele vai buscar em mim o Espírito Santo? Ele vai buscar ele em mim? Não, ele não vai buscar ele em mim. O que Jesus vai buscar em mim? Ele vai buscar o que ele semeou. Ele vai buscar fruto. Oh, glória a Deus! O que ele buscou naquela figueira? Fruto. Hoje eu posso estar vestido de crente. Um crente até, modéstia essa parte bonitinha. A embalagem está boa? Né? A embalagem foi caprichada? O conteúdo talvez não agrade a muitos, mas a embalagem foi caprichada. E aí então ele olha e diz assim, olha, eu quero encontrar em você frutos, porque a sua embalagem é de crente. A sua embalagem tem folhas. Quem olha fala assim, é figueira. Só de olhar fala assim, é figueira. Talvez alguém chegue e olhe ali e diz, é igreja. Aleluia! É igreja. Mas quando ele entrar aqui nessa igreja, ele quer uma coisa. Ele quer frutos do Espírito Santo de Deus na igreja, que somos nós. Ele quer encontrar o que Jesus colocou em nós. E o que Jesus colocou em nós? O que ele tem. E o que ele tem? Ele tem mansidão, ele tem humanidade, ele tem temperança, ele tem domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, não há palavras, nada que possa contender. O que Cristo quer em nós é o fruto que ele nos deu. É o fruto da presença dele. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Nós estamos vivendo dias em que alguns segmentos religiosos acham que a presença do Espírito Santo é quando alguém dá um rodopio e ele fala algumas palavras não muito legíveis,
e acha que é quando tem uma palavra dizendo eis que te digo, e eles pensam, ali tem o Espírito Santo, ali está o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo está muito além disto. Ele quer encontrar em você o fruto dele. Glória a Deus! Eu quero compartilhar esse texto com você e não quero tomar muito tempo para não cansar a sua beleza, mas eu gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia para Gálatas, capítulo de número 5, por gentileza. Gálatas no capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Se encontrou o capítulo de número 5, transcorra os seus dedos e procure o verso de número 22. Glória a Deus. Encontramos o verso 22. Os que encontraram digam amém. Amém. Mas o fruto de quem? O fruto de quem? Do Espírito. Esse Espírito está com letra minúscula ou maiúscula? Porque está falando do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Glória. Eu quero acreditar que o Espírito Santo está sobre a tua vida. Aleluia. Talvez você pergunte assim: eu tenho o Espírito Santo? Olha o fruto. Olhe para você e busque o fruto. Aleluia! Se ele está produzindo fruto, é porque ele está na sua vida. Mas o bispo, e se não encontrar o fruto? Eu quero que você entenda algo que quando eu ouvi, eu achei aquilo muito forte. Eu quero compartilhar isso com os irmãos. Jesus diz no capítulo, me parece que 15 de João, ele fala que ele é a videira verdadeira, e ele diz que nós somos os ramos, e ele diz que nós, gentios, fomos enxertados na videira verdadeira. Escute bem isso, grave isso, leve para o resto da sua vida. Você foi enxertado na videira. Sabe o que é enxerto? Enxertado, você foi colado na videira. Ok? E ele diz assim, então, que agora, você enxertado, você vai ter vida, porque a vida está na videira verdadeira. E alguém que mexe com plantas me disse assim: pastor, você não prestou atenção numa coisa nesse texto. Por que eu não prestei atenção? Ele me disse: Jesus falou que esse galho tem que ser enxertado. Talvez você não saiba. Ele disse para mim: talvez você não saiba, mas o galho, se ele for enxertado, o galho de uma determinada planta, por exemplo, um limoeiro, um galho de limão, se ele for enxertado na laranja, num pé de laranja, sabe qual o fruto que vai dar? Limão. Ele disse: você sabia que se você pegar o galho de laranja e enxertar no limoeiro, o que vai nascer daquele galho é laranja? Eu falei: nunca parei para pensar nisso. Ele falou assim: então, se pegar esse galho de zambujeiro bravo, que é o que Jesus nos chama, zambujeiro bravo, e enxertar em Jesus, sabe qual o fruto que vai dar? Eu disse: não vai prestar, porque o zambujeiro não dá fruto que presta. Ele disse: exatamente, só tem uma forma de mudar isso. Eu disse: então me dá a forma. Ele disse: a forma é simples. Quando enxertar, esse galho tem que morrer. Aleluia! Porque se ele não morrer,
se ele não morrer, ele não vai nascer de novo. Se ele não nascer de novo, ele vai continuar produzindo os mesmos frutos antigos. Mas se ele estiver em Cristo e morrer e nascer uma nova criatura, tudo vai ser novo e os seus frutos vai ser frutos dignos de arrependimento, fruto do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Então eu entendo com isto que a minha justiça de outrora diante de Deus não vale nada. Ela é tida como um trapo de imundície. Agora a justiça dele é fiel e verdadeira. E é nele que eu tenho que estar arraigado. Então quando alguém chegar aqui, ou na igreja onde eu estiver, ou na rua onde eu estiver passando, ele não tem que procurar alguém que tenha dotes pessoais. Ele não vai chegar e procurar alguém que canta bonito, que toca bonito, que prega bonito, que se veste bonito. Ele quer encontrar alguém que tem um fruto que o homem natural não tem. Porque cantar o mundo canta, pregar e preletar por aí os homens fazem, mas ser cheio de amor, de temperança, de longanimidade, só o Espírito Santo produz isso em nós. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, eu estou no lugar certo e eu louvo o Senhor por isso. Irmãos, se nós temos o Espírito Santo, esse fruto ele vai ser gerado em nós. Alguns com um tempo maior, outros num tempo menor, mas o fruto vai ser gerado. Eu creio em Jesus. Às vezes eu fico vendo pessoas. Eu acredito que aqui não aconteça isso, porque é uma cidade muito pacata, mas onde eu moro junto à capital do estado de Minas Gerais, e tem muito trânsito, muito veículo, e abarroamento são todos os dias, todo instante isso está acontecendo, e eu fico olhando as pessoas quando alguém bate no carro dele, sai de dentro daquele carro um leão, e a vontade dele é de engolir o outro. E muitos deles, quando você vai conversar, ele diz: não, eu sou crente da igreja fulano de tal, mas aqui ó, corre sangue, não é leite não. Tá bom então, tudo bem. Eu pensei que era o sangue de Jesus que tinha entrado, mas ele ainda falta ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e receber os frutos. Aleluia! Às vezes você não consegue encontrar nas pessoas mansidão. Não. Você não consegue encontrar nas pessoas domínio próprio. Você não consegue encontrar nas pessoas longanimidade, amor. Amor hoje tem sido somente um verbo. Bonito de ser conjugado e difícil de ser vivido. Fala mesmo, Deus! Mas eu creio numa igreja, e eu acredito que eu estou pregando para um povo que tem buscado os frutos, ou o fruto que gera tudo isso na vida do crente: bondade, fidelidade, longanimidade, amor. Isso precisa ser visível. Irmãos, apóstolo Paulo, quando chegou ali, ele queria algo visível. Por isso que ele começou pela raiz, pelo fundamento. Espera aí, mas qual o batismo que vocês receberam? Como é que foi? Porque eu não estou encontrando em vocês o que eu deveria encontrar numa igreja. Eu não estou encontrando em vocês o que eu deveria encontrar em uma igreja. E eu quero terminar com isso dizendo então que o apóstolo Paulo posteriormente ele edifica essa igreja de Éfeso. E quando você vai ler as cartas paulinas, a carta mais profunda de igreja estruturada é a igreja de Éfeso. Leia, depois você leia a carta à igreja de Éfeso e você vai entender o que eu estou te dizendo. E é tremendo quando lá no capítulo de número 6, ele fala para eles assim: agora vocês estão revestidos de toda a armadura de Deus. Aleluia!
E ele vai discriminando item por item, ponto por ponto, do que está sobre aqueles que compunham a igreja de Glória a Éfeso. Deus. Olha a diferença do que ele encontrou para o que ele deixou. E é esta a nossa responsabilidade. Primeiro lugar que nós temos que olhar então, chama-se espelho. Não olha para o irmão que está do seu lado não, chega em casa e olha para o espelho. Me deixa ver se aqui tem fruto do Espírito Santo. Deixa eu ver se aqui realmente faz parte da igreja eleita que vai morar agora. E a partir daí então, comece a amar o seu próximo e ajudar o seu próximo. E fazer aquilo que o pastor dizia agora há pouco. Formar o que realmente é uma igreja que ama e que anuncia o verdadeiro evangelho da fé. Eu quero que Deus trate isso no seu coração, não somente na noite de hoje, mas eu quero que isso seja remoído, trabalhado no seu coração. E cada dia você pense, meu Deus, o fruto do Senhor está no meu coração. Quando de repente a sua esposa começar a falar demais no seu ouvido, mas isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, você diz para ela, olha, um dos frutos chama-se longanimidade. É saber esperar um tempo. Quando às vezes o seu marido virar para você e começar a ser muito grosso e falar forte, você diz, olha, deixa eu te lembrar de um fruto que a Bíblia fala chamado temperança. Aleluia. Quando você vê alguém fazer algo que está fora da palavra, você diz, olha, tem um fruto chamado domínio próprio. Nós precisamos disso todos os dias e o dia todo, porque nós somos bombardeados no mundo espiritual. É por isso que precisamos da armadura, para que os frutos permaneçam em nós. Porque não só um homem de Deus como Paulo passar e olhar e ver em nós uma igreja realmente formada pela palavra, mas o ímpio lá fora, aqueles que não conhecem, possam olhar para nós e dizer, esse povo tem o Espírito Santo, esse povo está cheio do Espírito Santo. Que isso seja notório em toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Que isso esteja notório na minha vida, na sua vida, onde quer que você caminhe. Que Deus possa estar tratando melhor ainda no teu coração, e que seja nos seus sonhos, durante o seu período noturno, que seja na escola, quando você for meditar com os colegas sobre a palavra, que seja na sua casa, junto aos seus, quando for remoer esta palavra, quando terminar o culto, que você for lembrar de alguma coisa, porque o Espírito da verdade te guia em toda a verdade, que isto seja cada dia trabalhado no teu coração, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Eu poderia pregar aqui mais 2 horas, ou talvez 4 horas, mas o pastor Adalto já pregou o horário que era para mim, o pastor Wagner também, os outros pastores pregaram algo que era tudo para ser pregado hoje, eles pregaram durante a semana, e eu não quero ser enfadonho, eu quero que você continue me amando como eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo continue te abençoando de maneira rica e poderosa. Eu retorno ao pastor Kleber a palavra para que ele possa dar prosseguimento, e que o Cristo que nos une permaneça trabalhando nos nossos corações, nos forjando para sermos melhores, em nome de Jesus.